meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Cá estamos nós mais uma vez pela graça de Jesus e para a glória de Deus Pai, para a gravação de mais um episódio do podcast Imersos. O raso não é o seu lugar. Hoje nós daremos continuidade a um tema que nós já estamos tratando desde o início do mês, que tem a ver com chamada. E você que tem nos acompanhado, você vai lembrar que no primeiro episódio nós tratamos sobre como descobrir a minha chamada, ou melhor, o preço da chamada. No segundo episódio falamos como descobrir a minha chamada e hoje nós daremos continuidade a esse tema com o seguinte tema: como desenvolver a minha chamada. E hoje o nosso convidado é o nosso querido irmão Rafael Rodrigues, alguém que nós já temos acompanhado há algum tempo. O homem prega, o homem canta, o homem profetiza, o homem é uma bênção de Deus e está aqui conosco para nos enriquecer com o seu conhecimento. Rafael, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é uma alegria muito grande para nós tê-lo aqui. Eu tenho certeza que será uma noite especial e muito enriquecedora, tanto para mim quanto para aqueles que nos ouvem. Então, pode ficar à vontade, deixa Deus te usar e vamos juntos. Amém, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero louvar a Deus, como de praxe, por essa oportunidade. Que bom estar aqui, poder sentar nessa mesa aqui para a gente poder bater um papo santo, um papo de Bíblia. E eu quero louvar a Deus também pela sua vida, pelo convite. Amém. Por ter sido tão solícito na hora de me convidar e me chamar para esse bate-papo. Muito obrigado. E Deus abençoe também a equipe aqui hoje, que é composta pelo irmão Ney. Né? Inclusive, equipe reduzida hoje. Irmã Josi, cadê você, irmã Josi? Deus abençoe todo esse podcast, esse projeto, que ele continue gerando frutos para o reino. Glória tá? a Deus. Eu já assisti algumas edições e confesso que enquanto assisti eu jamais pensei que eu estaria aqui um dia. Então eu me sinto feliz nessa noite ou nesse momento que você está assistindo esse podcast. Bom, vamos para o que interessa, né? Vamos lá. Vamos falar de Bíblia. Para esse tema em específico, eu separei aqui um texto em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler os primeiros 11 versículos, que vai falar um pouquinho sobre os dons espirituais. 11? 12. 11, 12. 12, nós vamos ler até o versículo 11, que diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que quando éreis pagãos, de uma maneira ou outra fostes fortemente atraídos para os ídolos do mundo. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. A outro, pelo único Espírito, dons de curar. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Amém? Amém. Bom, o nosso tema é como desenvolver a minha chamada. Sim. E primeiro eu quero falar um pouquinho sobre esse termo, chamado. E biblicamente eu olho para esse termo e vejo que ele acontece em duas etapas. O primeiro é o chamado geral. Sim. Então todo homem ele é chamado para a salvação. Então todo homem tem acesso à salvação. E a Bíblia fala exatamente em João 3,16, que é o versículo que nós conhecemos tanto quanto Salmo 23, porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não é para alguns que crerem, mas é todo aquele que nele crê. Quando João Batista avista Jesus chegando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado não de alguns, mas que tira o pecado do mundo. Então, a chamada geral é a chamada para a salvação que todos os homens têm acesso. Perfeito. Basta ter ouvidos, escutar e no seu coração confessar para obter a salvação. Então, a chamada geral, que é a primeira etapa que acontece na vida de um homem,
é a chamada para a salvação. E aí que acontece a segunda etapa, que não pode acontecer sem a primeira, que é a chamada específica. Cada um vai ter uma chamada específica. E a chamada geral eu vejo como algo que acontece externamente. É o homem ouvindo a voz de Deus. É o homem sendo chamado por Deus. É o homem escutando a voz de Deus. Sim. E a chamada específica eu vejo como algo interno. É algo que queima aqui dentro. É um desejo de pregar, é um desejo de ensinar, é um desejo de operar, um desejo de contribuir para o reino. Então é algo que queima aqui dentro, que nós não conseguimos explicar. Mas essa seria a chamada específica. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 11, vamos abrir para acompanharmos esses dois versículos. 2 Timóteo, capítulo 1, Paulo vai falar assim no versículo 9: pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Então aqui Paulo está falando no plural, que ele nos chamou, não que ele me chamou com uma santa vocação para a salvação. Só que no 11, Paulo está dizendo, deste evangelho eu fui constituído pregador. Deste evangelho eu fui constituído apóstolo e mestre. Então Paulo aqui ele não pode falar no plural, porque Paulo conhece a sua chamada específica. Então a chamada específica ela é individual e acontece de maneira diferente na vida de cada indivíduo. Então essa é a visão bíblica que eu tenho sobre chamado. Primeiro é o chamado geral e segundo é a chamada específica que se revela diante da existência de um problema. Então, por exemplo, Atos capítulo 6, o povo começou a crescer, o número de pessoas. As viúvas começaram a ser deixadas de lado no momento da distribuição dos alimentos. Então os apóstolos se reúnem com os discípulos, fazem ali uma reunião e decidem que eles têm que instituir 7 diáconos. Por quê? Porque era necessário para que eles pudessem atender as viúvas. Então, diante de uma necessidade, surge a instituição de 7 diáconos e ali eles vão determinar até mesmo alguns requisitos para que eles pudessem ser diáconos. Primeiro, tem que ter bom testemunho. E segundo, tem que ser cheio do Espírito Santo. Então, para a chamada específica, nós temos que até mesmo cumprir alguns requisitos que são até mesmo um pouco rigorosos. Até mesmo porque nós não estamos lidando com qualquer coisa, mas sim com a obra daquele que nos chamou. E aí, em Atos 6, tem que ter bom testemunho, tem que ser cheio do Espírito Santo e tem que ser cheio de sabedoria. E uma coisa interessante, Hernani, é que por mais que a responsabilidade seja de todos na igreja, nem todos na igreja eles têm responsabilidades específicas. Então, por exemplo, todos na igreja devem evangelizar. O ID é para todos, só que nem todos na igreja eles são evangelistas. Então todos têm o dever de ensinar. Então, por exemplo, as viúvas, as mais velhas, elas devem ensinar as mais jovens. Então todos têm o dever de ensinar. Só que nem todos na igreja eles são mestres ou têm o dom do ensino. Então todos têm o dever de orar, só que nem todos têm o dom da intercessão. Então é aqui que eu já começo a caminhar para o lado da chamada específica, que é para aquele que tem algo específico da parte de Deus. Todos devem ter fé, até porque sem fé é impossível agradar a Deus. Só que nem todos na igreja têm o dom da fé. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, Paulo diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer, que é o último versículo que nós lemos aqui. E como que eu entendo? Para o que eu fui chamado e o que Deus espera de mim, que é o mais importante para nós nos preocuparmos na obra de Deus. Como é que eu entendo por que Deus me chamou para algo e para que Deus me chamou? Eu entendo que aquilo que te incomoda revela exatamente o propósito pelo qual você foi chamado. Então, por exemplo, eu vou falar de mim porque eu posso me usar como experiência. Meu sonho foi sempre casar. Nós falamos aqui nesse bate-papo antes de começar, que inclusive me casei há mais ou menos 10 meses. Além desse sonho de casar, eu nunca quis um casamento só para mim, porque desde antes eu sempre sonhei em ter um casamento que pudesse edificar outros casamentos ou futuros casamentos.
Por quê? Hoje é fato que nós temos um problema muito grande em relação ao casamento. Eu só não quero ir para esse lado, porque nós não temos muito tempo, mas nós sabemos que o divórcio ele tem crescido principalmente no nosso meio, no meio evangélico. Então, eu sempre pedi a Deus um casamento, mas não só um casamento para mim, mas um casamento que glorificasse o nome dele. Certo. Porque a palavra divórcio, ela me incomoda. Então, se Deus odeia o divórcio, eu também tenho o direito de odiar o divórcio. Sim. Então, quando se fala de divórcio, eu fico muito incomodado. Então, o que eu espero do meu casamento para o futuro, já que eu tenho só 10 meses de casado, é que o meu casamento ele tem estrutura suficiente para poder ajudar jovens que estão para casar ou até mesmo recém-casados e casados que estão encontrando problemas no casamento. Então isso me incomoda, isso revela o propósito pelo qual Deus me chama. Enfim, isso é só um exemplo. Então, se você se sente a necessidade, se você tem a necessidade de se aprofundar nas Escrituras, talvez seja Deus te chamando para o ministério do ensino. Exato. Então, se você sente a necessidade de orar por pessoas, talvez seja Deus te chamando para o ministério da intercessão. Então, se você que está nos assistindo aí no YouTube, se você sente a necessidade de fazer algo na obra de Deus, se você sente algo queimando aqui dentro, talvez seja Deus te chamando para uma chamada específica. Então, nós sempre seremos incomodados pelo Espírito Santo a fazer algo para aquilo, algo pelo qual nós somos chamados para fazer. E o interessante é que quem tem chamada, normalmente ele corre. Sim. E quem não tem, é até polêmico dizer isso, mas quem não tem, normalmente ele se oferece. Mas quem tem chamada específica, ele corre. E na Bíblia, nós vemos alguns exemplos, só que antes de exemplificar biblicamente, o nosso contexto atual revela muito isso. Sim. Principalmente na nossa geração. Então, é evidente quando uma pessoa tem chamado. Ela não precisa se oferecer, ela não precisa usar de subterfúgios para poder conseguir fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Mas se Deus o chamou, Deus mesmo opera. Ele faz acontecer naturalmente, né? Exato. Ele só precisa plantar, como nós conversamos aqui antes desse bate-papo, ele só precisa plantar e crer pela fé que Deus dará o crescimento para aquilo, se é que foi Deus quem o chamou. Então a chamada específica, ela causa isso, e quem tem chamada específica, normalmente ele corre. E é perigoso isso, por quê? Em Mateus 7, versículo 21, a Bíblia diz assim, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, cumprir a chamada específica de Deus não é simplesmente cumprir, mas também cumprir a sua vontade. Por quê? Se nós não nos atentarmos para isso, nós podemos fazer coisas das quais Deus não nos chamou para fazer. Isso Exato. É bem perigoso. Então, Jonas era profeta. Todo mundo conhece Jonas. Jonas recebe uma ordem e Deus diz para ele, vai lá e prega contra Nínive, porque a sua malícia subiu até mim. Só que Jonas, ele tendo uma chamada específica, ele decide correr. E aí, enfim, todo mundo conhece a história e sabe que ele foi parar no estômago de um peixe. Isso trouxe para a vida dele consequências Sim. de desobedecer ao mandamento de Deus, uma ordem de Deus. Abraão, ele é chamado no capítulo 12, e onde Abraão chegava, depois que ele foi chamado por Deus, ele levantava altar. Só que aí o filho da promessa nasce. Abraão não levanta mais altar. Aí Deus fala para Abraão, pega o seu filho e coloca no altar e me entrega. Então, Deus não está querendo o filho, mas Deus queria Abraão no altar. Elias, ele foge com medo. Ele estava sendo perseguido. Ele vai parar numa caverna, ele ora a Deus e até mesmo pede para que Deus o mate. Senhor, me mata. Só que aí Deus brada dentro da caverna e diz, Elias, o que fazes aqui? Era Deus com Elias dentro da caverna dizendo, eu estou aqui com você, o que fazes aqui? Então, quem tem chamada específica normalmente corre, mas não se oferece. E quem não tem chamada específica, ele normalmente comete esses erros de se oferecer, não esperar o tempo de Deus, não entender exatamente aquilo. E querendo ou não, Rafa, desculpa te interromper. Não problema. Mas é que assim, a gente vê que essa realidade, ela se faz presente nos dias atuais. Por quê? Como nós falamos aqui anteriormente. Existem chamadas específicas dentro da igreja que, querendo ou não, acabam promovendo aquele que a executa. Então, por exemplo, aqueles que foram chamados para pregar,
hoje em dia, querendo ou não, nós vemos que muitos pregadores se tornaram celebridades. Isso é um ponto pacífico e irrefutável. Nós vemos que muitos cantores se tornaram celebridades. E isso, querendo ou não, ocasiona o desejo de que pessoas, principalmente os mais jovens, passem a desejar exercer determinada chamada, não porque se sentem chamados, mas sim porque querem usufruir dos mesmos, não vou nem dizer os mesmos frutos, mas dos mesmos benefícios que aqueles que foram chamados para exercer determinada chamada usufruem. Lembrando que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então existem pessoas que plantaram compromisso com a sua chamada. Existem pessoas que plantaram sacrifícios em prol da sua chamada. Existem pessoas que plantaram renúncias em prol da sua chamada. E por consequência disso, pela graça de Deus, eles começaram a colher frutos. E esses frutos se estendem por muitas áreas, dentre elas a área financeira, que querendo ou não, hoje em dia, é o que acaba evidenciando, infelizmente, validando determinados ministérios. Por quê? Nós vemos muitas pessoas que são vistas como referências, não é pelo conteúdo da mensagem que elas pregam, ou tampouco pelo conteúdo das músicas que cantam, mas sim pela quantidade de seguidores que possuem no Instagram. Então você vê que hoje em dia os números estão validando determinados ministérios, quando na verdade Jesus nunca se importou com números. Quando nós vamos para João 6, nós vemos que Jesus ele está pregando e todo mundo queria pão e peixe, só que ele fala, hoje não tem pão, hoje não tem peixe, hoje tem a mensagem do evangelho do reino, ou melhor, tem a mensagem do reino. E aí o que alguns discípulos vão dizer ou melhor, alguns seguidores, olha, essa mensagem está muito dura, eu vou embora. Eles foram embora. Jesus olha para os seus discípulos e diz o seguinte, olha, vocês querem ir também? Ou seja, existia uma multidão em volta de Jesus. Essa multidão começa a se dispersar porque não concorda com a mensagem que está sendo pregada. Jesus olha para os poucos que restaram e ainda faz a seguinte pergunta, vocês também querem ir? Ou seja, Jesus nunca se preocupou com a quantidade de pessoas que estavam em volta daquele que está exercendo um determinado ministério. Só que hoje em dia isso mudou. Hoje em dia, quando alguém vai fazer um convite para um pregador, a primeira coisa que faz é o quê? Quantos seguidores tem no Instagram? Quantas visualizações tem no Reels, por exemplo? E eu vou além. Isso tem feito com que até pessoas que têm um determinado ministério acabem burlando o sistema para elevar o número para obter convites. Por exemplo, imagina, tem aquele camarada que, por exemplo, ele canta. Aí ele sabe que o ministério dele será validado de acordo com o número de views que ele recebe nas suas publicações. O que é que ele vai fazer? Vai comprar seguidor, vai comprar visualização, vai comprar um monte de coisa. Por quê? Porque aquele número vai validar o ministério dele. Sim. Só que não é isso que a Bíblia me diz. O ministério de qualquer personagem bíblico é validado pelo nível de intimidade que ele tem com Deus. E aí vai cair sobre aquilo que a gente vai estar tratando aqui. O desenvolvimento da sua chamada, que só pode ser obtido através de um modo, intimidade com Deus. Só que o que é que eu quero dizer com isso? Nós vemos que o sistema hoje, ele caminha uma direção onde você não precisa ter intimidade para ter o seu ministério validado, você precisa ter números. E isso tem produzindo crentes superficiais, isso tem produzido ministérios superficiais. Porque ao invés do cara estar lá buscando Bíblia, buscando em oração, em jejum, consagração, coisa que nem é pregado mais hoje em dia, ele está preocupado em comprar seguidor e comprar visualizações. Por quê? Porque é aquilo que vai dar agenda. Entendeu? Então esse é o problema que eu vejo hoje. As pessoas estão validando ministérios de acordo com aquilo que não pode ser nem observado. Mas eu devolvo a palavra porque senão eu vou embora. E você tocou num assunto bem delicado. Então hoje nós vivemos na era das redes sociais. E eu sou o cara da tecnologia e eu gosto muito disso. Eu gosto de tecnologia. Perfeito. Então sim, eu não vou demonizar a tecnologia para dizer alguma que a tecnologia é algo ruim ou é algo demoníaco. A tecnologia também vem para poder nos ajudar em muitas coisas, inclusive na obra de Deus. Principalmente. Então, isso tudo aqui só está acontecendo porque existe uma tecnologia por trás. Exato. Existe um técnico também por trás que administra toda essa tecnologia para fazer esse vídeo chegar até a sua casa com toda essa edição, com toda essa produção bem feita.
Então a tecnologia é algo bom. Só que quando nós pegamos a tecnologia e aplicamos ela na nossa vida como crentes, para nos fazer pegar atalhos, para viver aquilo para o qual talvez nem ainda seja o tempo de Deus para vivermos, isso promove um risco muito grande, não só para a sua vida, mas para a vida daqueles que te ouvem também. Perfeito. Então isso é muito perigoso. Em 1 aos Coríntios 9,16, Paulo vai dizer assim: porém, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar. Primeiro. Aí segundo Paulo fala: pois a mim é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Então Paulo está dizendo: ai de mim se eu não fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Então é necessário, primeiro, antes de desenvolver a nossa chamada, entender o porquê que eu fui chamado, o que Deus espera de mim, e também o que Deus espera que eu não faça. Então, assim, o tempo é dele. Enquanto o tempo dele não finda, não chega, é necessário fecharmos a porta do quarto e pedirmos a ele capacitação que venha do alto. Mateus 6,6, né? E nós não podemos depender daquilo que vem do homem. Então hoje você tocou num assunto interessantíssimo. As pessoas, elas se oferecem para poder pregar. Então nós somos pregadores, nós gostamos de falar da Bíblia. Só que nós não podemos nos oferecer. E hoje o Instagram, ele virou uma vitrine de pregadores e cantores. Isso. Então quanto mais seguidor eu tenho, como você bem disse, talvez mais chances eu terei de pregar e cantar num congresso, onde as pessoas irão me ver, e onde desse congresso eu vou conseguir mais essa agenda e mais essa agenda. E hoje é chique, tem que falar que é agenda, não é mais compromisso. Exato. Então nós pegamos o nosso Instagram e postamos agendas abertas. Isso aí acaba. E assim, é quase um apelo que diz assim: por favor, me chame. Isso, me convida. Me chame, eu quero pregar, por favor, me chame. Então, isso vai completamente contra aquilo que nós vemos nas Escrituras. Nós não precisamos ajudar a Deus a desenvolver o nosso chamado, mas a nossa parte, ela precisa ser cumprida no secreto. Então, no secreto você ora, no secreto você pede a direção de Deus. E se você ainda tem dúvida do seu chamado específico, pede a direção de Deus para que você tenha conhecimento da obra que Deus tem na sua vida. Então, primeiro, eu vejo que a chamada específica, como eu disse, ela é revelada internamente. É o seu desejo de ser um pastor, de ser um pregador, de ser mestre. É o seu desejo de ser um cantor, de ser um adorador. E segundo, ela pode ser revelada externamente pelos seus irmãos na igreja, pelo seu pastor, que pode ver em você qualidades para exercer uma função específica na igreja. Então, aquilo pode confirmar o que já está dentro do seu coração. Então, essas coisas no âmbito espiritual, elas podem ser reveladas, mas antes de serem reveladas e antes de Deus de fato soprar o seu nome para que você exerça a sua função, ore, busque e seja cheio do Espírito Santo. Peça capacitação do alto para que quando Deus te colocar numa posição, você possa exercê-la com excelência. Rafa, eu iria te fazer essa pergunta, você já respondeu, mas ainda assim eu vou pedir para você dar um incremento nela. Você falou sobre orar, buscar, essa coisa toda. E é de fato aquilo que nós sabemos que é necessário para que a chamada seja desenvolvida na vida de qualquer pessoa, independentemente de que área essa pessoa foi chamada para exercer. Mas vamos lá. Cita para nós alguns exemplos que nós podemos utilizar que contribuirão com o desenvolvimento da nossa chamada. Por exemplo, uma determinada ação, uma determinada tarefa, um determinado hábito. Fala para a gente. Vamos lá. Eu separei alguns pontos aqui, então eu fiz a minha tarefa de casa. Perfeito. Então a gente vai conversando sobre cada um deles e fazendo esse bate-papo. Primeiro, como eu sou um recém-casado e eu estudei bastante sobre casamento antes de me casar, até mesmo pelo motivo que eu te falei, quer ser um obreiro, quer ser uma obreira, quer ser, seja lá o que for, dentro da casa de Deus, seja marido de uma só mulher. Então, essa é uma das primeiras coisas que são importantes na vida de um ministro, na vida de um pregador, na vida de um pastor. A primeira coisa que nós devemos nos preocupar é com o nosso casamento, porque o nosso primeiro ministério
ele vem de casa. Que bom que todos, seria muito bom se todos nós fôssemos como Paulo, que vivesse completamente para a obra de Deus, mas ele mesmo disse, se vocês não são, se casem. Então primeiro nós temos que ser marido de uma só mulher, porque fazer a obra de Deus, a obra de Deus envolve diretamente a família, então é a reunião dos membros, é a reunião da família. E se nós não tivermos uma estrutura matrimonial consolidada, dificilmente nós conseguiremos alcançar uma certa posição na obra de Deus, ou de fato alcançar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então a primeira coisa que eu diria, se você é jovem, se você ainda não é casado, se você que está nos assistindo, se você que almeja alcançar uma certa posição na obra de Deus, se preocupe com a pessoa que você vai casar. Então, não escolha por aparência, não escolha por vestimenta, não escolha por posição social, não escolha por características externas, mas escolha por frutos. E se você acertar no seu casamento, é o primeiro grande passo que você dará para uma chamada de excelência. Então, o primeiro ponto, Hernani, que eu trago é o casamento. Perfeito. Tem que ser mulher de um marido só e tem que ser um marido de uma mulher só. Então, muitos vão até pegar esse texto e dizer, mas quando a Bíblia fala sobre isso, ela está falando sobre poligamia, sobre o marido não ter mais de uma mulher ao mesmo tempo. Tá, nós podemos dar esse sentido para o texto, mas eu prefiro me assegurar de que o texto está falando sobre fidelidade no geral. Então, ser fiel com a mulher da sua mocidade. E sem isso, acho que é um pouco difícil a gente conseguir alcançar certa posição na obra de Deus. Então, acho que o primeiro ponto que eu coloco aí... Você ainda foi eufemista. Difícil, é impossível. Uma pessoa que não consegue ser fiel à sua mulher, isso eu falo sem medo de errar. O camarada que não consegue ser fiel à sua mulher, como ele será fiel a Deus? Ou a moça que não consegue ser fiel ao seu marido, como ela será fiel a Deus? Se o indivíduo não consegue ser fiel àquela pessoa que convive com ela 24 horas, que ela pode ver, que ela pode tocar, que ela conhece de maneira profunda e íntima, como é que ela será fiel a Deus, que a gente não vê, não toca? Tudo bem que nós somos tocados por Ele, mas nós não o apalpamos, é impossível entender as vontades de Deus, é impossível compreender os seus pensamentos, é impossível conhecê-lo intimamente ao ponto de saber exatamente aquilo que ele vai fazer, falar e desejar. Então, se o camarada não consegue ser fiel àquele a quem ele pode ver e tocar, como ele vai ser fiel a Deus? Então, eu vou mais além. Você é muito educado, sofisticado, isso é admirável, mas eu sou mais... Né, Ney? Eu sou mais desbocado. Se o cara não consegue ser fiel à mulher dele, não vai ser fiel a Deus. E aquele que não é fiel a Deus não consegue se desenvolver em área nenhuma. Eu não vou dizer nem só no ministério, mas em qualquer outro lugar. Mas volto a palavra para você, Rafa. E bem mencionado. Tem empresas, inclusive, que demitem pessoas quando elas descobrem que traiu o esposo ou traiu a esposa. Então isso é muito sério. E matrimônio é muito sério. Então, se nós não acertarmos na escolha, você não vai conseguir desenvolver a sua chamada. Muito pelo contrário. Se você é um pregador, você precisa ter uma esposa do seu lado te acompanhando. Se você é um pastor, você precisa de uma mulher de oração do seu lado, intercedendo por você, porque ser pastor a gente sabe que não é fácil. Se você é cantor, se você almeja, seja lá o que for, na obra de Deus, você precisa de uma pessoa que seja de Deus do seu lado, minimamente. Então, tome muito cuidado com isso. Segundo, acho que isso aqui é arroz com feijão, Hernani, ser cheio do Espírito Santo. Buscar ser cheio do Espírito Santo, porque sem a capacitação que vem do alto, nós não seremos capazes de lidar com o que acontece aqui, porque o que está escrito aqui é espiritual, e nós não conseguimos discernir as coisas do Espírito sem o Espírito. Em Atos capítulo 1, quando Jesus está falando no versículo 8, ele está dizendo assim que os discípulos receberiam poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles. Então era para eles ficarem em Jerusalém, reunidos, mas não jogando conversa fora, não procurando seguidor no Instagram ou comprando seguidor. Fala, Deus! Mas eles precisariam ficar reunidos orando, buscando a capacitação que vem do alto. Enquanto o Espírito Santo não descesse, eles não seriam capazes de começar a exercer a função de uma igreja, a função do corpo de Cristo.
Então, Jesus ele é assunto aos céus no 40º dia, e eles oram até o 50º dia, que é o dia de Pentecostes. Eles ficaram numa campanha de 10 dias orando. Hernani, e não era campanha da chave, não era campanha da porta, não era campanha da bênção, não era campanha da cura, não era nenhuma campanha das quais você vê hoje aí pelas igrejas, cheio de gente. Mas era uma campanha de busca, e de busca daquilo que capacita, de busca daquilo que vem do alto. E eles passaram 10 dias todos juntos orando e pedindo: vem Espírito Santo de Deus. E só quando o Espírito Santo desce e os capacita, aí sim. Eu sempre gosto de citar o exemplo de Pedro. Antes de Pedro ser cheio do Espírito Santo ali, Pedro, ele sabia, era pecar. A principal função de Pedro era pecar. Se ele tivesse uma oportunidade de falar, com certeza aquilo que ele falaria não seria uma coisa positiva, porque Pedro ele era expansivo, ele tinha uma personalidade um pouco peculiar. Só que quando Pedro é cheio, ali no meio daquele Pentecoste, o povo olha de fora e até diz: o pessoal tá bêbado, o pessoal aí tomaram umas cachaças aí, estão meio doidos, né? E Pedro, ouvindo isso, ele acaba com o mistério dele ali. Sim. Ele se vira para o povo e começa a pregar a primeira mensagem. E é ali que cerca de 3.000 almas, eles aceitam a Jesus e já são batizados. Então nós vemos a ação do Espírito Santo na vida de Pedro, logo quando eles foram cheios do Espírito. Aí já no capítulo 3 está lá Pedro e João subindo ao templo para poder orar. E aí tem lá um coxo na porta do templo, olhando para os dois, esperando deles alguma coisa. Só que quando eles chegam diante do coxo, Pedro vai dizer: olha para mim. Olha para nós, na verdade. Ele fala no plural. Olha para nós. Ele vai dizer: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, aquilo que me preenche, aquilo que me capacita, isso eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele coxo levantou e andou. É claro que Pedro vazio, ele jamais teria poder dele para poder fazer tal coisa acontecer. Então, ser cheio do Espírito é ser capacitado por Deus. Você pode se sentir inferior, você pode se sentir menor, você pode achar que não tem voz de pregador, assim como eu preciso ficar bebendo água toda hora, porque senão eu fico sem voz. Você pode achar que não tem capacidade, que seu pai não é pastor, a sua mãe não exerce nenhuma função na igreja, ou talvez nem sejam crentes. Você pode se achar completamente inferior às outras pessoas, mas o Espírito Santo de Deus te capacita para você fazer aquilo para o qual você foi chamado. Então, Hernani, ser cheio do Espírito Santo é algo que não dá para negociar. Não dá. É fundamental, né? Ser cheio. E a gente vê isso, Rafa, por exemplo, Pedro ele só prega depois que ele é cheio do Espírito Santo. Aí em Atos 6 nós vemos que um dos pontos basilares e uma das características necessárias dos primeiros diáconos era ser cheio. Depois, quando nós vamos para Efésios, nós vemos também que tanto os presbíteros, bispos, apóstolos, eles deveriam ser cheios. Então, qualquer tarefa para ser executada dentro da igreja, aquele que a executa, ele precisa ser cheio. Aí quando nós vamos hoje, querendo ou não, hoje em dia tudo é passível de comparação, infelizmente. Se você comparar um diácono e um presbítero, é muito comum que algumas pessoas digam que o presbítero, em tese, ele é superior ao diácono. Tudo bem. Se você comparar um diácono ao pastor, muitas pessoas vão dizer que o pastor ele é superior ao diácono. E está tudo bem. Só que tanto o pastor quanto o diácono, eles precisam ter um ponto em comum. E qual é? Ser cheio do Espírito Santo. Então, o diácono, para ficar na porta, ele não pode ser uma pessoa que só vai colocar um terno e gravata e vai ficar na porta. Ele tem que ser cheio do Espírito Santo. O diácono que vai servir a água para o pregador, que vai ser um instrumento nas mãos de Deus na noite, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Só que hoje em dia, o ser cheio do Espírito Santo está sendo atrelado apenas aos cargos que, segundo os níveis que nós estabelecemos, porque em nenhum momento você vê a Bíblia dizendo que o pastor é maior que o diácono.
Você não vê. Você vê que existem as divisões. Pastor, diácono, presbítero, os bispos, você vê. Só que em momento algum você vê que um é superior ao outro. Nós é que estabelecemos um grau de superioridade. Pastor, presbítero, o pastor é maior, o presbítero é maior. E por favor, eu não quero aqui colocá-los em pé de igualdade. Só quero dizer que tanto maior quanto menor precisam ser cheios do Espírito. Então o camarada que está na porta, que é o diácono, ele tem a mesma responsabilidade com o Espírito Santo, ou melhor, ele precisa ter a mesma responsabilidade com o Espírito Santo que o pastor que está dirigindo a igreja. Entendeu? Então o ponto é, seja qual for o seu cargo eclesiástico, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Sim. Isso é uma responsabilidade, como você bem citou, que é igual para todos. Exato. E não dá para a gente negociar o ser cheio do Espírito Santo. A única forma de nos capacitarmos para fazer e para cumprir o nosso chamado é sendo cheio do Espírito Santo. Para discernirmos as coisas que são espirituais. Porque as coisas carnais, deixa para os carnais, mas as coisas espirituais precisam ser discernidas pelo Espírito. E é pelo Espírito que nós também cumpriremos a nossa chamada. Perfeito. Rafa, mas vamos lá. A gente tocou nesse ponto que para mim é maravilhoso falar sobre o Espírito Santo. Mas agora, como é que o camarada faz para ser cheio do Espírito Santo? Rapaz, é o próximo tópico aqui, né? Parece que a gente combinou. Tá em sincronia aqui, hein? Não tem como você ser cheio do Espírito Santo se você não dobra o seu joelho, se você não fecha a porta do seu quarto e se você não pede para que Deus ele te esvazie de si e encha você com o Espírito Santo. Então é oração. Não tem, isso aqui é arroz com feijão. E até é engraçado falar disso porque a gente nem precisaria falar disso. Não deveria ser algo necessário. Mas oração é o único caminho que nos proporciona sermos cheios do Espírito Santo. Para que a igreja se tornasse igreja, ela precisou ficar 10 dias orando. E para que a igreja, Hernani, continuasse cheia, ela teria que continuar o hábito da oração. Então, depois de Pentecostes, vai lá Pedro e João subir ao templo para quê? Para falar da vida dos outros? Não, para orar, para buscar a presença de Deus. Então, nós almejamos a chamada e queremos desenvolvê-la bem rapidamente, mas nós esquecemos do nosso papel de fechar a porta do quarto e orar. Mas o que é orar de fato, Hernani? Como assim orar? Como assim fechar a porta do meu quarto? É você se humilhar de fato diante da presença de Deus. E oração está longe de você dobrar o seu joelho e ficar só pedindo: Senhor, me dá, Senhor, eu preciso, Senhor, eu preciso trocar meu carro, Senhor, eu preciso de um trabalho melhor, eu preciso de um salário melhor, Senhor, eu preciso de alguma coisa. Oração está longe de você dobrar o seu joelho para ficar focado nas coisas que são terrenas. Oração é você se comunicar com Deus, é você se humilhar perante Deus e reconhecer a sua miserabilidade. Perfeito. É reconhecer que você não é nada e que você não vai cumprir a sua chamada se Deus não quiser que você a cumpra. Então, oração, eu estou com vontade de pregar, Hernani. Prega, fala, Deus, fala. Então, oração é muito mais do que você ficar de joelho pedindo. Exato. É você se humilhar, é você reconhecer que você não é nada sem Ele. É reconhecer que você só está de pé, respirando, que você só tem um prato com arroz e feijão na sua mesa por causa dEle. Orar é ser grato a Deus pela vida que você tem agora, pela casa que você tem hoje, pelo casamento que você tem hoje, pela estrutura que você tem hoje. Embora isso para você talvez não seja tanto, mas é o que você tem hoje. E nós precisamos orar, ser gratos, nos humilharmos e pedimos a Deus: Senhor, me esvazia de mim e me encha do Teu Espírito Santo, porque é só assim que eu vou conseguir permanecer-me de pé. Perfeito, Rafa, perfeito. Enquanto você falava, eu estava pensando aqui que a oração, ela não só tem o poder de mudar a situação a qual nós estamos inseridos, mas, sobretudo, ela tem o poder de nos modificar diante da situação que nós estamos enfrentando. Por quê? Porque existem muitos momentos que nós oramos a Deus esperando que Ele faça e cumpra o nosso querer, o nosso desejo. Só que é engraçado que quanto mais nós oramos, mais sensíveis nós nos tornamos à voz do Espírito Santo. E mediante aquilo que o Espírito Santo fala conosco e comunica a nós,
nós entendemos a maneira que nós devemos nos portar diante da situação em que nós estamos inseridos. Sendo assim, você percebe que a oração, antes de modificar o ambiente, ela modifica o indivíduo que está habitando no ambiente. Então a oração ela tem o poder de primeiro modificar a mim. E mediante a minha modificação, mediante a transformação que acontece em mim, as minhas ações, depois dessa transformação, corroboram para que o ambiente seja transformado. Então a oração, na verdade, ela não é simplesmente uma chave que vai abrir a porta, mas ela é também o momento em que o Espírito Santo me mostrará o caminho que eu devo seguir para alcançar a porta que Deus quer que eu abra. E aqui existe um contraste, porque nem toda porta que eu quero entrar é de fato a porta que Deus quer que eu entre. E eu só vou conseguir discernir qual é qual mediante a oração. E uma experiência que eu tenho, Rafa, é o seguinte: como é que eu entendo quando eu estou bem com Deus? Eu tenho esse parâmetro. Eu sou a pessoa mais autocrítica que eu conheço. Porque em todos os momentos eu me julgo, em todos os momentos. E às vezes não é tão saudável, inclusive. Mas quando eu quero medir o meu grau de intimidade com Deus, sabe o que eu faço? Eu olho para os meus joelhos. Porque quando eu estou numa época, porque eu não sei se todos são assim, não vou generalizar, mas eu sou assim. Tem momentos que eu estou orando mais e outros menos. O hábito da oração para mim é como tomar banho. Eu não consigo ficar sem orar. Só que tem momentos que eu estou orando mais e outros menos. E nesses momentos que eu estou orando mais, os meus joelhos ficam calejados. Isso me enche de alegria. Eu olho para os meus joelhos e é como se fosse um troféu. Só que quando eu olho para os meus joelhos e eu vejo que não tem marca, eu percebo, opa, eu preciso melhorar. Tem alguma coisa errada. Hernani, acorda. Por quê? Quanto mais tempo eu fico de joelhos, mais é a minha estrutura para permanecer de pé. Eu preciso me ajoelhar perante Deus para permanecer de pé perante os homens. E eu não estou dizendo aqui de exaltação, de pódio, não. É que, querendo ou não, na sociedade que nós vivemos, nós lidamos em diversos momentos com conflitos, às vezes de interesse, com momentos de desgaste emocional, estresse. Estamos falando da geração mais estressada que a humanidade já viu. Sim. Então, assim, é muito comum que nós nos desgastemos durante o nosso dia a dia. Então, isso acaba gerando em nós momentos de aflição, de questionamentos, enfim. Só que quanto mais os meus joelhos estão marcados, mais tempo eu consigo permanecer de pé diante dos momentos de adversidade que a vida me impõe. Agora, se os meus joelhos não estão marcados, eu me vejo como uma pessoa mais vulnerável. Eu me vejo como uma pessoa mais fragilizada, mais frágil. E se eu sou mais frágil, menos tempo eu conseguirei ficar de pé. Então vamos lá, vamos usar um exemplo aqui que está todo mundo acompanhando, eu tenho certeza. Popó. Vamos usar o Popó como exemplo. Agora ele teve uma luta com... não lembro. Bambam? É isso. Bambam. E aí eu acho que durou alguns segundos, enfim. Só que vamos fazer uma analogia com essa luta. Imagina que a vida, eu não vou nem usar o diabo, mas eu vou dizer a vida, ela é o Popó. E nós somos o Bambam. Imagine que o tempo de treinamento do Bambam, ele é proporcional ao nosso tempo de joelhos no chão. Imagina que os joelhos no chão são um treinamento para uma luta de boxe. Quanto mais tempo eu tiver de joelho, mais preparado eu estarei para enfrentar a luta. Quanto menos tempo, menos preparo. E mediante ao meu nível de preparo, eu terei o entendimento de quanto tempo eu conseguirei ficar de pé diante da luta. Ou então se eu conseguirei vencê-la. Então vamos lá. Se eu oro pouco, eu estarei pouco preparado. Se eu estou pouco preparado, o meu nível de resistência ele é menor. Logo, eu sei que eu não durarei tanto tempo e isso culminará na minha derrota. Agora, se eu treino muito, oração. Mais tempo de preparo eu terei, mais estrutura eu terei, mais ferramentas eu terei, mais estratégias eu terei, mais tempo eu terei de resistência e isso pode ser que culmine com a minha vitória. Agora, trazendo para a Bíblia. Quanto mais tempo eu tenho de joelho, quanto mais tempo eu tenho de palavra, eu entendo que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Então eu só consigo ser mais do que vencedor se eu tiver joelho no chão e Bíblia aberta. E eu falo isso aqui praticamente em todas as minhas mensagens, Rafa. Amigo,
Se você quer falar com Deus, joelhos no chão. Se você quer ouvir o Senhor falar com você, abre a Bíblia. Então não posso ficar correndo atrás de profeta e não revelação? Precisa, pelo amor de Deus. Não quer profecia? Abre a Bíblia. Abre a Bíblia. Aqui tá aqui tem tudo que o camarada precisa. Só que aquilo é muito mais fácil eu sentar para ouvir aquilo que dirão que trará afago para o meu ego. É que é mais fácil, né, Hernani? Exato. A gente só vai lá, ó, tem um profeta que revela, esse tem a senha. E aí você vai lá, é muito mais fácil, você não precisa orar. Você não precisa investir tempo de joelho, você não precisa abrir a Bíblia. Você só precisa pegar a sua perna e ir lá e esperar que talvez Deus te fale alguma coisa. Então esse caminho ele é muito mais fácil, ele é muito mais cômodo. E nós não gostamos de coisas difíceis. Sim. Nós gostamos do caminho mais fácil. A nossa natureza ela pede isso. E para quem está nos assistindo e vendo tudo isso, esses testemunhos, dá a entender que é fácil viver uma vida de oração. Dá a entender que é fácil você ficar de repente 40, 50, 1 hora, 2 horas de joelho. Mas na verdade não é fácil. Orar não é fácil. Até mesmo ser crente não é fácil. E desenvolver a sua chamada não é fácil. Nada disso que nós estamos falando é fácil. É por isso que evangelho envolve renúncia, evangelho envolve cruz, evangelho envolve negar-me a mim mesmo, porque é difícil, não é fácil. Mas quanto mais você se esforça para dobrar os seus joelhos e mudar aquela oração de 5 minutos que você só fala para Deus, Senhor, me dá, Senhor, abençoa, Senhor, cura, e começar a se desenvolver ainda mais na oração, se humilhando. E você comentou sobre os seus joelhos. Sim. E eu lembrei das minhas orações e a forma com que eu nivelo o meu relacionamento com Deus é a quantidade de lágrimas que tem na minha oração. Então, se eu choro nas minhas orações, se eu me debulho em lágrimas diante da presença de Deus, é aí que eu consigo me sentir mais próximo de Deus. Porque eu sinto eu me esvaziando de mim mesmo para que Deus ele tenha espaço na minha vida. E aí que você consegue enxergar coisas que seus olhos naturais não conseguem enxergar. Que você consegue ouvir coisas que seus ouvidos naturais não conseguem ouvir. E aí que você consegue tomar as decisões mais corretas na sua vida relacionado àquilo que Deus espera de você. Perfeito, Rafa. O tempo... Perfeito. Pode abordar mais um ponto aí de maneira resumida para a gente encerrar aí. Tá, joia. Os 2 últimos pontos, Hernani, que eu gostaria de citar para quem deseja desenvolver a sua chamada, vamos lá, ser fiel à palavra da verdade. Então, principalmente para você que quer ser um pastor, que quer ser um pregador, que quer ser um mestre, seja fiel àquilo que está escrito aqui. Não saia daqui. Tome muito cuidado, inclusive, com a forma com que a gente maneja a palavra, com a forma com que a gente prega a palavra, com a forma com que a gente quer impor, às vezes, os nossos pensamentos e os nossos interesses na palavra para que aquilo seja benéfico para a nossa mensagem. Então, a sua mensagem, ela não deve te agradar e nem mesmo agradar aqueles que o ouvem, porque evangelho é confronto, Hernani. Eu vejo no evangelho um confronto aos nossos desejos, à nossa carne, à nossa vontade, ao nosso pecado. Então, evangelho é pregar arrependimento. Evangelho é pregar um Cristo que teve que se entregar na cruz para que nós hoje tivéssemos chance de dobrar os nossos joelhos e fazer uma oração a Deus. Então, evangelho é cruz, evangelho é ressurreição, evangelho é graça, evangelho é arrependimento e evangelho também é inferno. Porque se você não aceitar essa palavra da verdade e não vivê-la, talvez você não irá participar das bodas do Cordeiro. Talvez não. Volto a dizer, o Rafa é eufemista, ele é sofisticado, ele é um gentleman, Eu já sou escancarado. Quem não segue as instruções estabelecidas por Deus através da palavra vai para o inferno. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Jesus vai dizer, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olha o que ele diz, ninguém vem, ou seja, o caminho não está nele, o caminho é ele. Se não vai até ele, irmão, você vai para o inferno, é poucas ideias. Mas vamos lá, Rafa. E por mim eu ficaria aqui mais algumas horas conversando, mas infelizmente o tempo é curto. Eu preciso encerrar, porque senão o Ney vai me despedir. Mas vamos lá, antes de nós encerrarmos, eu queria que você imaginasse que aquilo que você vai falar agora
vai aparecer aqui nessa tela e também na Times Square. Aquela tela gigante lá para não sei quantas mil pessoas que passam por lá. Qual a mensagem que você deixa para a nossa geração hoje? De maneira objetiva, mas também compreensível, para que eles entendam como desenvolver a sua chamada. Busque capacitação do alto e se preocupe com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, apesar de o bate-papo não ser soteriológico, ela pode promover inclusive a sua condenação. Então, a chamada específica, ela está disponível para alguns. E para que você a conheça, você precisa buscar a capacitação do alto para que você possa exercê-la com excelência. Perfeito. Rafa, muito obrigado. Nossa, eu que foi um agradeço. Bate-papo muito enriquecedor. Eu tirei umas 3 mensagens daqui. Eu estou indo embora muito feliz, contente. Tenho certeza que você que nos ouviu ou nos ouvirá, nos assistirá, com certeza será impactado com tudo aquilo que foi abordado aqui nessa mesa. É que Deus em Cristo lhe abençoe e te preserve assim, um homem íntegro e apaixonado pela palavra, fiel, temente. Tenho certeza que grandes coisas o Senhor ainda fará por você e pela sua família. Amém. Louvo a Deus pela vida do Ney, nosso Elon Musk da Del Gerizinho Vila Passo. Um abraço para a irmã Josi, que não pôde estar aqui conosco nessa noite, mas estamos em oração. E eu quero pedir para você, humildemente, que você compartilhe este episódio, comente, curta, salve, de alguma maneira interage. Para quê? Para que cada vez mais vidas sejam alcançadas pelo conteúdo dessa mesa. Nós falamos aqui desde o início, na oração que nós fizemos, o nosso propósito aqui não é promover o convidado, o anfitrião ou a equipe. O objetivo aqui é promover o nome de Cristo. Então, conforme você vai compartilhando, engajando, mais vidas são alcançadas e transformadas para a glória de Deus. Então, meu abraço, Rafa, você, meu abraço ao Ney, meu abraço e meu desejo de melhoras para a irmã Josi e para todos nós. Fique com Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus.